Paz Church Castanhal. Seja bem-vindo. Esperamos que Deus fale ao seu coração. Não fique sozinho. Compartilhe com seus amigos e familiares e vamos todos juntos celebrar ao nosso Deus. Paz Castanhal, sua igreja, sua família. Seja bem-vindo à Paz Church Castanhal. Fique atento à nossa agenda semanal. Domingo, cultos de celebração presenciais às 8 e às 18 horas e culto online no nosso canal do YouTube. Paz Castanhal às 18 horas. Terça é dia de treinamento de líderes. Não perca o nosso Tadel às 19h30 no nosso canal do YouTube e em nosso perfil do Instagram, Paz Castanhal. Você também pode assistir o Tadel online em nosso aplicativo, o Paz Fone. De quarta a sábado, participe de uma de nossas células online ou presenciais. Paz Church Castanhal, sua igreja conectada com você. Participe da linha de transmissão da Paz Castanhal no WhatsApp. Receba devocionais, avisos, links das mensagens, podcast, dicas de leitura, resumos de livros e muito mais. Quer participar? Salve o contato da Paz Castanhal em seu celular. Depois envie-nos uma mensagem de texto com seu primeiro nome e solicite ser adicionado à nossa lista. Pronto, você será adicionado à nossa lista de transmissão. Paz Church Castanhal, sua igreja conectada com você. Olá, gente, sejam bem-vindos ao nosso Tadel Online. Tadel Online é onde você está. Hoje eu tenho uma palavra para você, uma palavra prática. 4 coisas práticas, algumas coisas bem práticas para você ser um líder mobilizador. Esse é o tema da mensagem. Seja um líder mobilizador. Em nome de Jesus, eu já quero declarar que você é um líder mobilizador, que você sabe como mobilizar as pessoas da sua célula, do seu setor, da sua área, da sua igreja. Talvez algum pastor esteja ouvindo aqui a essa mensagem no Tadel Online. Gente, agora o Tadel, aonde você estiver, a Paz Church Castanhal é uma igreja que está conectada com você. Ela está onde você está. Aí onde você está. Então, seja um líder mobilizador. Seja um líder mobilizador. Gente, uma das principais características de todo bom líder, o que todo bom líder precisa ser? Todo bom líder precisa ser um líder mobilizador. Ele precisa mobilizar pessoas, ele precisa saber como mobilizar, como recrutar, como motivar, como colocar, montar equipes, montar times para o ministério, para ajudá-lo. E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito na sua célula, agora a célula online, Lá vai te ajudar muito isso mesmo. Uma das mais importantes habilidades que eu e você precisamos desenvolver na nossa liderança é sermos líderes mobilizadores. Essa capacidade de mobilizar pessoas, de recrutar pessoas para nos ajudarem na obra do ministério. Moisés foi um líder mobilizador. Gente, Moisés foi um dos maiores líderes da Bíblia. E Moisés foi um líder mobilizador. Deus falou para ele, através de Jetro, o conselho de Jetro, para ele colocar líderes de 10, líderes de 50, líderes de 100 e líderes de 1000. Então, Moisés, ele teve que fazer o quê? Ele teve que mobilizar esses vários líderes. Para quê? Para o ajudarem no ministério dele. Porque Jetro viu que desde o nascer do sol até o pôr do sol, Moisés sozinho, gente, Moisés não tinha uma equipe, Moisés tinha uma equipe. Tudo era Moisés que fazia. E aí não dá conta. Quando você tenta fazer tudo, ser tudo e ter tudo, quando você tenta resolver tudo no seu ministério, tudo na sua célula, tudo no seu setor,
tudo se torna um grande peso. Mas Jetro falou para Moisés levantar esses líderes, e ele então mobilizou esses líderes para o ajudarem. Depois Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou tirar do espírito da unção que está sobre ti, e eu vou distribuir essa unção para 70 homens. Veja que Deus pegou a mesma unção que estava sobre Moisés e a distribuiu para sobre esses 70 homens. Para quê, gente? Para o ajudarem no ministério, para ajudarem a carregar para resolver as coisas do ministério. E, gente, se Moisés precisava ser um líder que mobilizava pessoas, se Moisés teve que aprender, olha que Moisés foi uma pessoa altamente educada. Moisés foi um homem tremendamente ungido por Deus, mas ele precisou aprender a se tornar um líder mobilizador. A mesma coisa, gente, você e eu, nós precisamos aprender a nos tornar líderes mobilizadores. Moisés foi um líder mobilizador. Ele mobilizou líderes de 10, de 50, de 100, de 1000, através do conselho de Jetro, mas também ele foi um homem que recebeu essa palavra rema de Deus, essa palavra revelada, e Deus tirou da unção que estava sobre ele, do Espírito Santo, da unção que estava sobre ele, e distribuiu sobre 70 homens, para formarem agora uma equipe. Então Moisés já não tinha uma equipe, ele tinha uma equipe. Outro líder que também foi um grande líder mobilizador foi Neemias. Neemias ele só conseguiu fazer aquela grande façanha de reconstruir os muros de Jerusalém em tempo recorde, gente, de uma forma sobrenatural. Por quê? Porque ele soube mobilizar pessoas. Cada pessoa construía um muro em frente à sua casa. Então, cada pessoa tinha que construir apenas um pequeno pedaço de muro. Mas quando cada pessoa fez a sua pequena parte, de repente todo o muro estava pronto. Por quê? Esse é o poder, gente. Esse é o poder da mobilização. É por isso que eu e você precisamos nos tornar líderes mobilizadores. Você é um líder mobilizador na sua célula, no seu setor, na sua área, aí na igreja que você pastoreia. Nós precisamos ser como Moisés, precisamos aprender com Neemias a sermos esses líderes mobilizadores, que sabem mobilizar, que sabem recrutar, que sabem direcionar as pessoas para o ajudarem. Outro líder, grande líder na Bíblia também, que foi um grande líder mobilizador, foi Davi. Davi foi um grande mobilizador. Você já ouviu falar sobre os valentes de Davi? Os homens que antes de encontrá-lo, antes de Davi entrar na vida desses homens, esses homens eram os homens endividados, desesperados, deprimidos, eram a escória da sociedade. Mas quando Davi trabalhou com eles, eles se tornaram os valentes de Davi, os heróis daquela época. Esse é o poder, gente, que tem um líder que sabe mobilizar, que aprende, que entende que tem que mobilizar pessoas. Na sua célula, você não pode fazer tudo sozinho. Você não vai dar conta. Vai ficar pesado para você fazer tudo sozinho. Se você tentar ter uma equipe, tudo vai se tornar cada vez mais pesado para você. Mas se você aprender com Moisés, com Neemias, com Davi, se você e eu aprendermos com esses homens a nos tornarmos líderes mobilizadores, aí sim, gente, a coisa vai começar a fluir. Porque cada pessoa vai ter que reconstruir só o muro da sua casa. E aí cada um fazendo aquele pedaço do muro, daqui a pouco todo o muro, toda aquela grande obra vai estar finalizada. Outro líder, que foi o maior líder, o nosso Senhor Jesus, também foi um líder mobilizador. Jesus mobilizou 12 homens para fazerem parte da sua célula. 12 homens. Jesus ali andando às margens do mar da Galileia, recrutou Pedro, recrutou Tiago, recrutou João, mobilizou esses homens. A Bíblia diz que ele os enviou de 2 em 2.
Depois a Bíblia diz que ele enviou 70 ou 72, depende da sua tradução, da versão que você estiver lendo a Bíblia. Jesus mobilizou, recrutou, mobilizou, treinou, enviou 72 homens, de 2 em 2, para fazerem a obra. Ou seja, Jesus, mesmo Jesus, gente, que era o Messias, que é o Messias, que é o nosso Salvador, mas ele teve que aprender a mobilizar pessoas. Não é diferente com você. Você tem sido um líder mobilizador? Há 2 tipos de líderes, gente. Os líderes mobilizadores, que chamam outras pessoas, que recrutam outras pessoas para o ajudarem, e os líderes centralizadores. O que um líder centralizador faz? Ele tem uma equipe, ele faz tudo só. Se ele é um líder de uma célula, ele tenta fazer, algo impossível. Cobrar o escanteio, correr, para a área para fazer o gol, para cabecear para o gol. Isso é impossível, ninguém é tão veloz assim. Ninguém tem esse poder supersônico, que possa fazer isso. Mas olha só, o líder centralizador, ele quer centralizar tudo somente nele. Mas esse tipo de líder não vai muito longe. Até Jesus precisou mobilizar homens. Ele mobilizou 12, ele mobilizou 72, ele mobilizou os 120. Os 120 que estavam no cenáculo foram mobilizados por ele para aquela grande colheita lá do livro de Atos, do capítulo 2. Paulo também foi um líder mobilizador. Olha só, raramente você vê, na verdade pouquíssimas vezes você vê o apóstolo Paulo, e olha que ele era uma pessoa super letrada na lei, um teólogo, um filósofo, um poliglota, um cara assim de altíssimo nível, mega top das galáxias, gente. Mas você não vê o apóstolo Paulo fazendo a obra sozinho. Você sempre vê Paulo, Silas e Timóteo. No livro de Gálatas, da carta de Paulo às igrejas na Galácia era uma região. O apóstolo Paulo diz assim, eu, apóstolo Paulo, e no capítulo 1, versículo 1, e todos os irmãos que estão comigo. Ou seja, o apóstolo Paulo não escreveu a carta aos Gálatas sozinho, ele escreveu ele e todos os irmãos que estavam com ele. Paulo, Silvano e Timóteo, Paulo e Sóstenes. Então Paulo sempre fazia a obra acompanhado, ele mobilizava pessoas. Então, esse é um grande desafio para você e para mim. Nós precisamos nos tornar líderes mobilizadores, líderes que sabem mobilizar pessoas, líderes que vão, convocar pessoas para o ajudarem. Agora, você deve estar se perguntando aí, como é que eu faço, pastor? Como é que eu faço para me tornar um líder mobilizador? Na minha célula, na minha área, no meu setor, lá na igreja que eu pastoreio. Como eu posso me tornar um líder mobilizador? Primeira coisa, gente. Primeiro passo para você se tornar um líder mobilizador, ou uma líder mobilizadora. Um líder que recruta pessoas, que passa a não ter apenas uma equipe, mas que tem uma equipe, pessoas que possam ajudá-lo ou ajudá-la. Primeira coisa, reconheça que você precisa de ajuda. Reconheça que sozinho você não vai dar conta. Reconheça que você não tem todos os dons necessários. Reconheça que você não tem todos os talentos necessários para fazer a obra de Deus. Reconheça que você precisa de ajuda. Reconheça que outras pessoas podem ajudarem você a melhorar tudo aquilo que você está fazendo. E isso é uma realidade. Então, o primeiro passo para se tornar um líder mobilizador é você reconhecer, ter essa consciência de que você precisa de ajuda. Ninguém é um Rambo, gente. Ninguém é um Rambo que sozinho vence um grande exército. Isso é só em Hollywood, gente. Isso não existe no ministério. Isso não existe. Nada de valor jamais foi feito por uma pessoa só. Sozinho, sem uma equipe.
Ao lado de todo grande campeão existe um grande técnico. Não somente um grande técnico, não somente um grande treinador, mas uma equipe para ajudá-lo. Existe um provérbio africano que diz assim: para ir mais rápido, vá sozinho. Para ir mais longe, vá acompanhado. Para ir mais rápido, vá sozinho. Então, se você quer ir mais rápido, se você quer ir a uma velocidade frenética, você vai sozinho. O problema é que você vai mais rápido, mas você não vai muito longe. Por quê? Porque você não tem apoio, você não tem pessoas para o ajudarem, para te darem aquele suporte. Então, você tem que decidir. Você e eu precisamos decidir. Nós queremos ir mais rápido ou nós queremos ir mais longe? Se eu fizer tudo mais rápido, se eu quiser tudo mais rápido, eu não preciso reunir com ninguém, eu não preciso pedir conselho para ninguém, eu não preciso que ninguém me ajude, eu vou lá e faço só. O problema é que eu vou mais rápido, mas eu não vou mais longe. Eu não vou muito longe se eu não me tornar um líder mobilizador, um líder que recruta pessoas, que chama pessoas para perto de si para o ajudarem, pessoas melhores, mais talentosas, com dons que possam ajudá-lo. Então, a primeira coisa, como me tornar um líder mobilizador, pastor? Essa mentalidade. Reconheça, tenha essa mentalidade, nutra essa mentalidade de que você precisa de ajuda. Ponto número 2. Como me tornar um líder mobilizador? Mantenha tudo o mais simples possível. Mantenha tudo o mais simples possível. Se eu pudesse te dar um conselho para a tua célula, para o teu setor, para o teu ministério, mantenha as coisas mais simples, gente. A simplicidade. Leonardo da Vinci, o grande gênio italiano, ele tinha uma máxima, uma frase, uma máxima, uma premissa, um princípio de vida, que ele falava o seguinte: a simplicidade é o último grau ou o mais alto grau da sofisticação. Normalmente nós pensamos que para algo ser sofisticado precisa ser complicado e você pensa de forma complicada. Não. A maioria das vezes, são as coisas mais simples, as respostas mais simples, que são as respostas mais poderosas. Às vezes, as soluções mais simples. Por exemplo, no mundo empresarial, por exemplo, isso é muito forte. Por exemplo, Steve Jobs, né? Lá o CEO da Apple, já falecido, claro, mas ele era uma pessoa minimalista. Ele fazia tudo com muita simplicidade. É por isso que o iPhone tem apenas um botão. Por que tem só um botão? Porque não existe um número menor que 1, né? É 0. Ou ele teria 0 botões, nenhum botão, ou 1. Então ele resolveu ter apenas um botão. E com um botão você resolve tudo. A simplicidade é o último grau de sofisticação. Agora olha só. Tudo que é mais simples é mais fácil de se entender. Tudo que é mais simples é mais fácil de se reproduzir. Tudo que é simples é mais fácil de ser ensinado, de ser assimilado, de ser reproduzido. Quando você e eu fazemos as coisas do nosso ministério as coisas muito complexas, muito difíceis, muito complicadas, a coisa fica mais difícil para você mobilizar pessoas, porque as pessoas vão pensar assim. A grande maioria das pessoas vai pensar assim: puxa, mas isso é muito complicado, isso é muito difícil, isso requer uma energia enorme, isso requer uma mega operação. Mas quando você faz as coisas simples, gente, a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que a igreja em Corinto ele escreve aos Coríntios e diz assim, que vocês não percam a simplicidade, que a serpente não roube a simplicidade que há em Cristo. A simplicidade. Então, agora, ser simples não é ser simplista. Tudo na célula deve ser simples, gente, mas não simplista. O que é algo simplista? É algo sem profundidade, é algo superficial, é algo monótono. Isso é simplista.
Na célula as coisas têm que ser simples. Ser simples em que sentido? No sentido de ser descomplicado, de ser fácil de se reproduzir, fácil de se fazer. Então, por exemplo, gente, para você e eu nos tornarmos líderes mobilizadores, nós precisamos, você e eu, nós precisamos fazer as coisas mais simples, que aí fica mais fácil de treinar nossos auxiliares, treinar as pessoas. Então, a oração deve ser simples, profunda, sim, fervorosa, mas simples. O louvor na célula deve ser simples, Talvez você tenha na sua célula uma pessoa, agora é online, né? Então o louvor é um pouco diferente, cada célula faz de um jeito, agora é online. Mas nós vamos voltar em breve, viu, gente? Vai ser presencial a célula, sei que você já está apaixonadíssimo para voltar. Vai voltar daqui a pouco. Mas assim, talvez você tenha na sua célula alguém que toque violão, alguém que toque teclado, um virtuoso, né? Um cara assim que é poderosíssimo. Mas olha só, se você chama essa pessoa para liderar o louvor na sua célula, ele sabe tocar teclado assim de maneira fenomenal, mas será que os outros sabem? E quando você pedir para o seu João, que é pedreiro, ele só sabe tocar lá a colher de pedreiro, né? Ele não sabe tocar nenhum instrumento. Quando você pedir para ele dirigir louvor, será que ele vai se sentir apto para dirigir louvor na sua célula? O que ele vai pensar? Ele vai pensar assim, possivelmente ele pensará assim, puxa vida, eu não posso dirigir louvor nessa célula. Eu não sei tocar o teclado do jeito que aquele irmão toca. Não, escolhe outra pessoa, eu não sou capaz. Então aí você vai deixar de ser um líder mobilizador. Você vai estar impedindo as pessoas de serem mobilizadas para o ajudarem. Por quê? Porque você está complicando na célula. Então simplifique, né? Na hora de compartilhar a palavra na célula. Nem pregue, nem repregue, nem despregue aquilo que foi ministrado pelo pastor ou pelo pregador. Seja simples. Você resume a palavra, né? A mensagem de domingo para que todos aqueles entendam, né? Mesmo aqueles que porventura não puderam estar presentes no culto ou assistiram o culto online, mas aí você resume de forma rápida, 5, 10 minutos no máximo, e aí você abre para perguntas, você faz de forma simples, não tenta complicar as coisas. Quanto mais as coisas são complexas, quanto mais a forma de se fazer um ministério for uma forma complexa, quanto mais as coisas forem complexas no seu ministério, na sua célula, na sua empresa, porque isso serve também para a empresa, serve para qualquer coisa. Quanto mais as coisas são complexas, mais elas são difíceis de serem assimiladas, entendidas. Mas a coisa simples é mais fácil de ser reproduzida. Então, tudo na célula, gente. Como se tornar um líder mobilizador? Número 1, nutra essa mentalidade, que sozinho você não é capaz de fazer tudo na célula. Você não pode fazer tudo. Você não é um Rambo que vai pegar uma metralhadora e algumas flechas e vai derrotar todo aquele exército inimigo. Isso só existe em Hollywood, só existe na tela dos cinemas. Número 2, mantenha tudo mais simples possível. A simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. Terceira coisa, gente, peça ajuda. Peça ajuda. Deixa eu te falar algo. Muitos líderes pensam assim, eles pensam de forma errada. Muitos líderes pensam assim, todo mundo está vendo que eu preciso de ajuda. Eu não vou pedir ajuda de ninguém. Eles estão vendo. Eu sei que eles estão vendo, mas preste bem atenção. Você precisa entender um pouco as pessoas. Nem todo mundo ao seu redor, talvez há uma grande probabilidade da maioria das pessoas ao seu redor não serem proativas, não terem iniciativas. Então, às vezes, a pessoa está vendo que você precisa de ajuda, mas ela não vai se voluntariar de livre, espontânea vontade. Você precisa recrutá-la, você precisa mobilizá-la, você precisa pedir ajuda. Então, não fique desanimado, não fique desmotivado se as pessoas ao seu redor não estiverem te ajudando. Talvez elas estejam vendo que você precisa de ajuda, mas você pode ser, aí sim, você, que é um líder, você pode ser um líder proativo. E aí você fala,
Irmão, você pode me ajudar? Irmão José, você pode me ajudar com isso? Irmã Maria, você pode me ajudar com isso? Irmão Pedro, você pode me ajudar com isso? Irmão João, irmão Tiago, você pode me ajudar? E você vai mobilizando. Não esperem as pessoas se voluntariarem. Você é um líder proativo. Então vá lá, gente, né? Vá lá e faça acontecer. Faça acontecer. Peça ajuda. Pedir ajuda é um dos maiores elogios que você pode dar a uma pessoa. Você sabia que dentro de todo ser humano, isso foi colocado por Deus, gente, dentro de todo ser humano, existe esse desejo de ajudar outras pessoas. Por exemplo, se você estiver perdido numa cidade, por aí, suponhamos em São Paulo, estiver perdido, né, dirigindo o carro, estiver perdido, e se eu parar em qualquer lugar, parar num posto de gasolina, por exemplo, e eu explicar a situação, muitas pessoas vão me ajudar. Raramente uma pessoa vai dizer, raramente a pessoa, quando eu pedir ajuda, por exemplo, quando eu falar assim, eu não sou daqui, eu sou do Pará, eu não conheço São Paulo, estou perdido, eu estou querendo chegar em tal lugar, você poderia me ajudar? É muito difícil, pode acontecer, mas é muito difícil de alguém falar assim, não posso te ajudar não. É muito difícil. A pessoa vai dizer, não, ela vai parar, ela vai dizer, não, olha, você faz assim, assado. Ela vai ajudar, está dentro do ser humano, gente. É um elogio quando você pede ajuda. Então, não espere as pessoas se voluntariarem. Não, você precisa ser um líder proativo. Você vai fazer acontecer. Então, peça ajuda. Pedir ajuda é um sinal de humildade. Hoje nós aprendemos como ser um líder mobilizador. Eu já quero declarar, em nome de Jesus, que você é um líder mobilizador. Que a sua célula é uma célula que é mobilizada. Que você é um líder que guia, que orienta, que organiza, que estrutura, que lidera as pessoas na sua célula, no seu setor, na sua área, no seu distrito, né, na sua rede, no seu ministério aí, na igreja que você pastoreia. Seja um líder mobilizador, como Moisés, como Gideão, né, como Gideão também, mas como Neemias, como tantos outros, como Davi, como Jesus, como Paulo. O que eu preciso para ser um líder mobilizador? Primeiro passo, ter essa consciência. Eu preciso da ajuda de outras pessoas. Sozinho eu não posso. Há outras pessoas que têm talentos que eu não tenho, que têm dons que eu não tenho. Eu preciso delas. Segunda coisa, você precisa manter tudo o mais simples possível. Mantenha a sua célula o mais simples possível, gente. Tente fazer as coisas mais simples possível. Assim, muito profundo, um louvor profundo, uma adoração profunda, né? Uma adoração que busca a Deus mesmo, mas tudo muito simples. A simplicidade é o último grau de sofisticação. Como fazer algo sofisticado? Ser simples. E terceira e última coisa, peça ajuda. Não esperem outras pessoas, não esperem pelos outros se voluntariarem. Não, você vá lá e pergunte, Pedro, você pode me ajudar? Você pode me ajudar com o lanche da célula? Maria, você pode me ajudar a arrumar as cadeiras? Olha, Tiago, você pode me ajudar a arrumar as cadeiras depois da célula? Você é um líder proativo. Você é um líder mobilizador. Que Deus te abençoe. Que Deus multiplique a sua célula. A Bíblia diz que um planta, outro rega, outro rega, mas o crescimento vem de Deus. Deus, eu já declaro, está dando crescimento na sua célula, está dando crescimento no seu setor, está trazendo crescimento na sua área. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe poderosamente.